Shalom, pessoal, bom dia. Como passaram o fim de semana? Sabe que no calendário judaico a semana começou ontem. Então, Shavua Tov a todos vocês. Shavua Tov é boa semana, não é? Hoje eu resolvi vir aqui. Eu espero que não chie. Já é a 10ª vez que eu tento gravar e está sempre chiando. Eu vim aqui com um vídeo um pouco diferente. Ontem eu gravei o capítulo 10, eu acho, né? 10 ou 11, agora eu já não sei, do Talmud. E pensei, bom, que eu tenho alguma ideia para que a gente grave um vídeo amanhã diferente, porque quando a gente estuda muito, é longo, também cansa um pouco. Vamos ter alguma coisa no meio disso, enfim. Eu estava sem ideia. Eu tenho muitas ideias, mas são para o futuro e são ordenadas. Mas eu estava dando uma olhadinha no meu canal. Aqui, ó, tá olha um monte de cara minha lá. No meu canal e eu vi 3 comentários. 3 comentários num short. Comentaram no short. A gente sabe que o short, ele tem uma visibilidade diferente. Ele entra no Reels lá, quando eu ponho no Instagram, e muitas pessoas vêm. E muitas pessoas que nem são inscritos, enfim. Como vem pra gente? A gente sabe como é que isso funciona, né? Então, eu tava lá olhando, dando uma olhadinha. Tinha 109, agora está em 139 visualizações. Esse short. O short que eu fiz sobre Ruach. Aí, olhando, vi, ó, tem comentário, que legal, vou ver. Um comentário bom, né? Parabenizando, essas palavras doces que a gente acha que merece, às vezes acha que não merece, mas que é bom, que faz bem e você continua com vontade de continuar o trabalho. Um outro comentário, minto, esse comentário, são 2 comentários nesse short. Esse bom e um comentário que eu não vi necessidade nenhuma da pessoa comentar o que ela comentou. Não posso falar aqui porque era um palavrão sexual. Era um palavrão sexual, né? Era o nome de um órgão que não deveria ser um palavrão, mas foi um palavrão para mim. Então eu pensei, bom, um mês de canal, claro que essas coisas vão acontecer, eu não restringi ninguém, nada. Então o que é que eu vou fazer com todo tipo de comentário que não há necessidade nenhuma, a pessoa está com problema, não tem o que fazer, eu não sei, que ela vai lá e sem sentido, não tinha nem nexo com o assunto. Podia até falar aquele palavrão em outro, mas ali não tinha nem nexo. Tá. Então o que é que eu vou fazer quando tiver um comentário desagradável, ofensivo? Eu vou ficar com mimimi porque me magoei, doeu em mim? Não, eu não quero que vocês que estão aqui para acompanhar, para conhecer e para aproveitar com boa intenção, com vontade, com amor, vejam um comentário desses e comecem a discutir entre vocês. Aí ficam um ofendendo o outro. Já me aconteceu isso no YouTube. Sabe? Uma vez uma pessoa me disse assim, vai para casa cuidar dos filhos, de cozinhar, uma coisa assim, a pessoa me disse, nem sabe da minha vida. E eu fiquei rebatendo aquilo. Hoje, desse lado, eu vejo que eu não tenho que fazer nada disso, mas eu vou evitar que vocês fiquem discutindo entre vocês alguma coisa. As pessoas estão cheias de problemas mesmo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou responder se eu achar que devo, e eu achei que devia e respondi, porque eu sou danadinha. Eu denunciei como como é que eu vou dizer, um comentário impróprio e removi. Então ninguém vai ver o palavrão, podem imaginar e tudo bem. Continuando a olhar os meus shorts, a gente sempre dá uma olhadinha para ver se alguém viu, né? Tinha outro, aquele que eu tenho, a minha gatinha, nos braços. E eu falo, eu explico, eu acho que é Nazi e Sefaradi. Eu não sei se eu disse Shalom. Shalom, Boker Tov para vocês agora de manhã. Parece que o dia tá bonito. Ali não tá com chuva, pelo menos nem frio. Eu esqueci, não sei se disse, mas eu não disse, então, bom dia a todos. Olhando esse outro short, eu levei um segundo
Porque o 2 segundos, 1, 2, segundo é uma coisa rápida. Para colocar a minha gata no chão, né? Porque eu só mostrei ela, expliquei que ela estava arranhando as caixas. Coloquei ela no chão e levantei. Atrás de mim, eu estava na garagem da minha casa, atrás de mim tinha um porta-espeto. Porta-espeto de churrasco. E eu tive um comentário nesse short que sobre carne, né? Sobre a pessoa, foi um comentário desagradável, sobre como que eu estava falando de coisas de Deus, uma coisa assim. Também removi. Isso eu não denunciei porque eu achei pobre demais. Não valia a pena nem denunciar. Eu só removi. E eu também não respondi. Que como que podia estar falando de Deus e que a gente, pra gente merecer o mundo vindouro e tudo mais, eu tinha espeto de churrasco atrás. 2 segundos de um short de quase 1 minuto, a pessoa foi ficar prestando atenção no que estava atrás de mim e algo que ela procurou no subconsciente dela para criticar de forma negativa. Eu fiquei com um pouco de dó, mas a gente não deve ter pena das pessoas, a gente deve ter compaixão. A gente deve ter um monte de coisa, né? Mas somos humanos. Então eu removi, tá lá, tem um porta-espetos atrás. Bom, agora vem o vídeo. Estava lá eu sentada no sofá, não, ainda não vem o vídeo. De repente eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, justamente sobre assuntos de vegetarianismo. Justamente sobre uma pessoa conversando comigo, um irmão conversando comigo, não é Benei Noor, mas é meu irmão, conversando sobre se sentir culpado, ou algumas pessoas estarem deixando ele se sentir culpado por comer carne, e por outros motivos que ele precisa da proteína animal. Então, agora vem o vídeo. O vegetarianismo no judaísmo. Não vou me estender, não vamos entrar em toda a alimentação kasher ou kosher. Isso também são coisas que são aos poucos, a gente nem fez ainda as bênçãos alimentares. Então, o que eu quero falar aqui é que, sendo o canal um canal com viés religioso, tá? Eu não vou buscar em outras tradições se deve ou se não deve comer carne. Nós somos Benei Noor, ou judeus, ou simpatizantes da religião, nós vamos falar dentro da religião. Então, é o seguinte, toda a cronologia da Torá, da Bíblia, não é exatamente cronológica em primeiro estágio, segundo estágio, em alguns momentos. Eu vou dar um exemplo disso quando lá no comecinho, em Bereshit, em Gênesis, Deus fala sobre as águas. Eu não vou ler o versículo, tá? Ele dá de entender, aliás, fica muito explícito que as águas já estavam aqui. Então existem entendimentos e conceitos subliminares que realmente são cabalísticos, então não nos cabe nesse momento. Então as águas já estavam ali. Então você veja que ele começou, né, no princípio daquela criação, daquele ciclo. Muito bem, isso nos denota que provavelmente existiram outros ciclos, mas Deus é um, Hashem é um, seja você como você entenda, antes, depois, bilhões de anos, não tem começo nem fim, sempre será Hashem, sempre será o nome, sempre será o absoluto de tudo. Dito isto, não há muita cronologia. Bom, adiante, no próprio Bereshit, quando ele cria todas as coisas, um cenário maravilhoso, ele cria as plantas, ele cria os animais e o homem. Quando ele cria o homem, as coisas se modificam um pouco. Dentro da criação, no entendimento judaico, prestem atenção, no entendimento judaico, eu não estou criticando nem vou falar de outras religiões. No entendimento judaico, o homem é a sua maior criação. É como se você fosse pintar um quadro e aí você fica pintando e rabiscando e de repente
sai uma coisa maravilhosa. Você gostou daquilo? Você fez. Deus viu que era bom, ele gostou do que fez. Tá? Esses atributos humanos não são de Deus, é uma maneira humana de falar sobre coisas divinas. Bom, agora sim, então eu vou ter que ler, porque nós vamos tentar compreender o que eu falei sobre cronologia. E antes disso eu vou lembrar vocês que o anjo de Isar, que lutou com Yaakov, machucou a sua coxa. Tá? Vamos falar no português simples. Machucou a sua coxa. E até hoje, uma carne kasher, o filé mignon fica quase sempre de fora, porque existiam pessoas especializadas, ainda existem, mas são poucas, em tirar aquele nervo, o nervo que ele machucou, que eu acredito ser o ciático. As pessoas têm dor. Isso foi profetizado, foi escrito muito antes de chegar em Jacob. O que era kasher, o que se poderia comer. Sem delongas, vamos lá. Aqui, Bereshit, Gênesis, eu não vou falar sempre, tá? Eu não vou sempre traduzir, vocês já sabem que Bereshit é Bereshit, que é Gênesis. Capítulo 1, versículo 28, tá? 28. E abençoou-os Deus e disse-lhes Deus. Ele já tinha feito o homem. Adam Arishon. Arishon é o primeiro, tá? Frutificai e multiplicai, e enchei a terra e subjugai-a, e dominai sobre o peixe do mar e sobre a ave dos céus, e em todo animal que se arrasta sobre a terra. Bom, eu sou leiga, mas está muito nítido o que ele quis dizer. Subjugai-a, tá? Dominai sobre os animais, sobre o mar, as aves do céu. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e se acha sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dê semente, a vós servirá para comer. Então, nesse momento, ele não disse comam os animais. Adiante ele diz: e para todo animal da terra e toda ave dos céus, e tudo o que se arrasta sobre a terra, em que haja alma viva, e toda verdura de erva será para comer. E foi assim. Então, comam todas tudo isso que tem aqui nesse jardim maravilhoso, árvores, frutas, sementes, ervas. Deveria ter alface, rúcula, gosto de rúcula, tá? E todo animal da terra, e toda ave do céu, tá? E tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja alma viva, tá? E toda verdura de erva para comer. Aqui já fica uma dúvida em que haja alma viva, mas ele está se referindo ao animal. Então, aos animais, a meu entender, sim, podem comer animais. E para todo animal da terra, e toda ave do céu, e tudo o que se arrasta sobre a terra em que haja alma viva, tá? Para eles. Então, aqui, Deus não diz que é para comer carne. Aqui não é para comer carne. Aqui realmente é para sermos veganos, não é nem vegetarianos, porque ele não diz ali, comam os ovos da galinha, façam queijo do leite da vaca, sejam vegetarianos, porque sabemos, o vegano não come nenhum animal e nem derivados. Já o vegetariano pode comer e é o que acontece, os derivados. Vou dar um pause, só um momento. Eu dei um pause para não ficar procurando a página. Agora, nós ainda estamos... Não, nós ainda não estamos, tá? Segundo sua espécie.
Nós ainda estamos em Gênesis, estamos em Bereshit. Mas agora nós estamos em Noé. Noé. O que aconteceu aqui? Quanto tempo se passou? Bom, são sempre 10 e 10 gerações. Adão Arishon já tinha comido o fruto proibido. Já tinham eles dois, ele e Havá, já tinham sido expulsos do jardim do Éden. Eles não saíram do Éden, mas eles foram expulsos do jardim. Quando chega o momento de Noé, os avisos de Deus sobre o dilúvio, por conta da iniquidade, por conta da promiscuidade, do roubo e tudo mais, nós estamos falando dentro do judaísmo. Então, algumas pessoas que não são Benei Noé podem imaginar Atlântida, né? Podem imaginar seres em termos de evolução, de outras eras. Aqui nós estamos em Bereshit, Noé. Então, aqui nós vamos ler. Explicando ele como ele faria a arca, como ele construiria todos os pedaços, as medições das medidas que teria, do que seria feito. Ele chega no que deve ter dentro da arca. E diz Deus assim. Nós estamos aqui no capítulo 6, versículo 19. E de todo vivo, de toda criatura, 2 de tudo trarás a arca, para fazer viver contigo, macho e fêmea serão. Né? Macho e fêmea, para poder haver a procriação. Da ave, segundo sua espécie, e do quadrúpede, segundo sua espécie. De todo réptil da terra, segundo sua espécie. 2 de tudo virão a ti, para fazer viver. Para fazer eles viver. Para que termine o dilúvio e tenha esses exemplares. E tu toma para ti de toda comida que é de comer, e juntarás para ti, e será para ti e para eles para comer. Então, aqui ele diz, e será essa comida tudo que você deve comer. Eu já tinha a ideia futura da comida kasher. Para você e para eles, para os animais também comerem, tá? Eu dei de novo um pause, eu fico dando vários pauses, porque agora descobri que tem pause. Então, tudo aquilo que ele poderia comer e também para alimentar os animais da arca. Houve o dilúvio. Existem muitas passagens na Bíblia, mas muito mais ainda esotéricas sobre cada significado, sobre o significado dos pares de animais, sobre o significado, enfim. Deus não poderia simplesmente ter destruído tudo e montado tudo de novo? Poderia, ele poderia tudo. Mas aqui nós trabalhamos com consequências, com causa e consequência. Tá? Dentro do judaísmo nós vamos chamar de consequência. Noé era considerado um homem justo, mas ele era considerado um homem justo naquela geração, de homens totalmente injustos, de homens iníquos, de homens promíscuos, de homens que profanavam o sagrado, em todos os níveis. Estavam todos muito perdidos, mas ele era considerado justo. Então ali ele explica os porquês, ou melhor, ele só manda os porquês, ele vem explicando não só na Bíblia, mas na parte esotérica, o que poderia se chamar como os espíritas chamam. E eu não quero falar de outras religiões, mas para que as pessoas compreendam, porque é uma palavra muito comum e usual que significa karma. Então, seja karma, seja consequência, é sempre muito científico isso. Você não joga uma bolinha na parede e ela gruda na parede, a não ser que seja uma geleca, que tinha antigamente. Você joga a bolinha na parede, ela ricocheteia e volta para você. Então são as consequências dos atos
dos homens. Embora Noa fosse justo, ele não foi altruísta. Conversamos ontem sobre isso na comunidade, Bnei Noach. Ele não foi altruísta, ele foi egoísta. Ele colocou sua família dentro da arca, ele ficou durante muitos anos construindo a arca, e as pessoas perguntavam, e ele dizia: Deus disse que vai ter um dilúvio, que eu faça a arca, que eu coloque os bichinhos dentro, que eu entre dentro. Ele não fez como Abraão, que ensinava a palavra, que trazia para sua tenda as pessoas, que tinha a tenda aberta, sempre acolhendo e ensinando as pessoas sobre Hashem. Noa não fez isso. Noa, quando teve chance, quando estava em terra, ele plantou uma videira, um fruto da vinha. Ele plantou para fazer vinho. Ele não teve a prioridade de coisas que alimentassem. Ele fez aquilo que justamente, quando fermentado, vira vinho e deixa a pessoa doida. Ele não teve a prioridade da alimentação. Ele teve outros. Então aí tem os desejos. Aí existem outros entendimentos. Então, após dito tudo isso, nós vamos pular para Devarim. Devarim é Deuteronômio. E vamos ler a partezinha de Deuteronômio, lá no fim, né? Que diz o seguinte: nós estamos aqui em Devarim, capítulo 14. Vamos, para ficar com sentido, versículo 3. Estou lendo tudo em português. Não sei dizer se são as melhores traduções, mas para o nosso objetivo nesse momento tá funcionando. Eu espero não ter me perdido aqui. Eu dei um pause porque eu tive um contratempo. Cara, não é fácil. Então, voltando. Nós estamos em Devarim, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 3. Não comerás nada do que for abominável. Aqui está escrito isso. Alguns lugares, a gente vai ver em algumas Bíblias a tradução de impuros, as traduções eu acho que até sujo tem os animais. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora, nós vamos só compreender o que ele quis dizer. Versículo 4. Estes são os animais que comereis, : boi, cordeiro e cabrito, cervo, corso, búfalo, bode silvestre, unicórnio, boi silvestre e cabra montes. E todo animal de casco fendido e que tenha a unha separada em 2, de cima até embaixo, e que rumina entre os animais, esses comereis. Ele continua explicando, aqui é a comida kosher. Contudo, estes não comereis dos que ruminam ou que têm o casco fendido. Então, mesmo que rumine e tenha o casco fendido. O xesuá, o camelo, a lebre e o coelho, que ruminam, porém não tem casco fendido. Impuros são para vós. E o porco, que as pessoas pensam que é só porco, não é, é todos esses outros ali. E o porco, que tem casco fendido, porém não rumina. Impuro é para vós. De sua carne não comereis, e seus cadáveres não tocareis. Comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas comereis, e tudo o que não tem barbatanas e escamas não comereis. É impuro para vós. Toda ave pura podereis comer. E estas são as que não comereis: a águia, o quebrantoso e a águia do mar. Nós não precisamos saber exatamente que animal era. Existem explicações. Nós precisamos só entender que agora ele disse: sim, vocês podem comer carne. Continua: o milhano, o abutre e o açor, segundo sua espécie.
e todo corvo, segundo sua espécie. O avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo sua espécie. O mocho, o íbis, o vampiro, o pelicano, o porfirião e o corvo marinho. Ele vai indo, falando das aves puras, das que não são puras e tudo mais. Fechamos a Torá, porque essa era a parte que nos interessava, para entender que, após o dilúvio, com o decorrer dos processos e acontecimentos do homem, com relação ao todo, com relação a reconstruir uma terra acabada, uma terra infértil, uma terra, né? Tendo eles macho e fêmea, procriaram os animais. Então, Devarim vem nos contar lá na frente o que já estava previsto lá atrás, por isso eu falei de cronologia, que sim, o homem pode comer carne. Outros entendimentos a posteriori e em outras vertentes dentro do judaísmo você vai perceber, nós teríamos que estudar isso e trazer os livros, os sábios explicando que quando um ser humano, que nesse caso do judaísmo é a maior obra de Deus, quando um ser humano come um animal com todo o respeito, proferindo as bênçãos, inclusive no momento de matar o animal, tá? As bênçãos, escorre o sangue, vários processos que existem até hoje. Por isso a dificuldade muito grande, as pessoas estão ficando vegetarianas em Israel por conta de que é difícil ter um profissional hoje que faça o abate de maneira kasher. Quando nós fazemos isso, nós elevamos o animal. Quando nós maltratamos o animal, não. Mas então o Deus quer que nós comamos animais. Neste momento da humanidade, é um momento de sobrevivência, é um momento esotericamente de gerações e gerações que muito provavelmente as almas são as mesmas. São novas vidas em novos veículos físicos. Todos eles necessitando de tikkun. Tikkun são consertos no judaísmo. Você vem para consertar isso novamente muitas vezes. Então, nesse momento, quem come carne, come com respeito, que não se vê confortável em não comer carne, não é uma proibição, não, pelo contrário, você eleva o animal. É como quando eu falei antes, naquela época as pessoas estavam profanando o sagrado. Agora, nós podemos santificar aquilo que não é tão santo. Isso diz respeito também naquela época, e tudo é uma consequência, e por isso as coisas acontecem na nossa vida, do próprio entrelaçamento macho e fêmea. O sexo hoje, além de ser muito... fiquei até sem palavras. Enfim, você pode pegar o ato sexual de junção de homem e mulher e acontecer o que aqui? Você santificar algo que parece profano. Mas você não pode profanar algo que é sagrado entre macho e fêmea. E nós não vamos entrar aqui em outros detalhes mais peculiares, quando não é macho e fêmea, é macho com macho. Fêmea. Não vamos entrar nisso. Tá? Talvez isso venha a ser falado futuramente, mas não vai ser agora. Nesse momento é sobre comer ou não comer carne. Então, dito tudo isto, não se sinta mal em não comer carne. Não se sinta menos evoluído. E você que não come, não se sinta evoluído demais. Ninguém se sinta coisa nenhuma. Nós estamos aqui para concertos e aprendizagem. Eu vou falar de mim. Sempre vou falar de mim. Porque eu não posso ficar dando exemplo dos outros, sem pedir autorização para os outros, e outra sem conhecer a vida dos outros. Então, a minha vida é o seguinte:
Eu não como carne vermelha. Eu nunca decidi isso e eu comi quando era criança. E eu não queria comer. Então, a minha família sabe disso, que eu camuflava as carnes, que eu jogava não sei aonde, que eu mastigava e disfarçadamente eu não queria. Então eu vou chegar aqui e vou dizer, eu sou uma pessoa que não como carne, e eu sou uma pessoa que não comia carne desde criança, porque eu sou uma alma muito evoluída e você que come carne, não é? Não! Nunca ouviram dizer que não é porque você é religioso que você é bonzinho? Você nunca ouviu dizer que entre os maus as pessoas geralmente são muito inteligentes? Então, inteligência não quer dizer que a pessoa é boa, não comer carne não quer dizer que a pessoa seja pura, comer carne não quer dizer que a pessoa seja impura. São estágios diferentes de aprendizagem daquilo que você traz de outros momentos antes, de outras vidas. Aquela vida você conseguiu, você não quis comer. Então você vem naturalmente sem a vontade de comer. Isso tem que ser natural. Isso tem que ser natural. Precisa ser natural. Então o vegetarianismo é difundido, é incentivado pelo judaísmo e acredita-se sim que no futuro as pessoas não vão comer carne, tá? Acredita-se sim. Mas esse futuro é muito tempo. É muito tempo. Então, obviamente que Hashem também vai ter feito aquilo que deve ser feito com os próprios animais. Porque hoje, se todo mundo parar de uma hora para outra de comer o animal, eles vão continuar se procriando. Então, nós vamos extinguir, né? Porque tem gente falando, né, negócio da natureba aí, a extinção dos animais. Sim, se nós comermos, eles vão ser extintos. Mas se nós não comermos, eles vão ser em quantidade maior do que nós. Não, aí o equilíbrio ecológico é Deus quem manda. Nós não podemos destruir a natureza. Coisa que fazemos, mas não podemos. Então, se todo mundo deixar de comer carne agora, nesse momento, e as vaquinhas e os boizinhos não continuarem procriando, e a gente só tirar o leitinho e tal, como que vai ficar o mundo? O que eu quero dizer com isso? Não estamos preparados ainda para todos se transformarem em vegetarianos, para depois no futuro voltarem a ser veganos. Entende? Ainda não. Até porque existem animais predadores. Por isso a gente come ali os ruminantes. Tá vendo? Os ruminantes com pata fendida. São os que comem pastinho. Não são os predadores. Não é para comer leão. Entende? Então, se você em algum momento da sua vida se sentiu acuado, se sentiu sujo, se sentiu errado, se sentiu sei lá o quê, por conta de que te falaram, te deixaram se sentir involuído, não sei nem que palavra usar, porque espírito não evolui, espírito não muda. Espírito é a nossa centelha grudada com a Hashem. É o resto que evolui. Então, se algum dia você se sentiu mal por conta disso, releve, sabe? Sai, entra num ouvido, sai no outro e continue a sua vida. E se você sentir, como está na moda dizer hoje em dia, se você sentir o chamado de não comer carne, de diminuir a carne, tudo bem, mas não saia ofendendo criador de gado, não saia ofendendo. Nós temos aqui a Hevel e Caim. Um era da lavoura e o outro era da pecuária, não é mesmo? Bom, quanto aos espetos do meu short, eu vejo que a pessoa ela ficou se preocupando com o que não tinha importância. Ela nem sabe o que é Ashkenazi e Sefaradi, porque ela deu importância para os espetos. Então, eu estou falando de Deus, não posso falar, não posso ter espeto. E eu não como aquilo que é espetado com espeto, a minha família come. O meu marido faz churrasco. Eu vou dizer para ele, eu não posso ficar casada com você porque você come churrasco.
Então você é menos do que eu não... Agora, uma coisa que talvez não tenha nada a ver, mas eu vou dizer para vocês. Aqui, eu penso que uns inscritos e tal, ninguém deve ter menos do que 15 anos, né? Se alguém tem menos do que 15 anos, talvez não conheça a banda Capital Inicial, que me veio na mente também. A letra da música inteira não tem muito a ver com a gente aqui, mas tem uma coisa que é muito importante e para mim, não sei porquê, eu pensei ontem de noite e hoje me veio a música na cabeça. Eu gosto de rock, sempre gostei. Gosto de música erudita. Eu gosto de piano, gosto de violino, eu gosto de coisas que levam alma, mas eu não gosto de rock and roll. Sabe? Eu era adolescente no final dos anos 80. Eu era uma jovem nos anos 90. Como que eu não vou gostar de rock? Como que eu não vou gostar de Rolling Stones? Qual é o problema disso? Nenhum. Então, se você conhece Capital Inicial, você tem mais do que... Vou procurar uma coisa aqui. Se você tem, sei lá, 30 anos, 40 anos, você deve conhecer. Então eu vou cantar um pedacinho da música para que você compreenda que a hipocrisia é algo que você pode agir e ter com as pessoas. Mas a hipocrisia é algo totalmente visível, é um vidro para Hashem. Hashem sabe o que você faz. Hashem sabe o que nós fazemos. Ele sabe o que nós fazemos, ele sabe o que nós pensamos. Nunca, jamais esqueçam que nós estamos dentro dele, não o contrário. Então tem uma musiquinha que o refrão dela é o seguinte: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Isso é Capital Inicial. E aí? O que você faz quando ninguém está te vendo? O que você gostaria de fazer se pudesse e se soubesse que ninguém pode te ver? Você é longe das pessoas às quais você quer parecer alguma coisa como você é mesmo? Você é assim, no escurinho? Você não tem pecado nenhum? Fica essa mensagem para nós. Hoje não tem Talmud e hoje tem isso. Então, o vegetarianismo é o futuro, mas não pode ser uma pressão. É natural. Se você for natural, é porque veio para ser assim. E assim você vai indo. Se você tem vontade de buscar o vegetarianismo, você vai aos poucos deixando de comer carne. Mas não por mimimi. Não me vem com mimimi de hipocrisia, quero salvar o planeta. Por quê? A Hashem sabe o que você faz quando ninguém está te vendo. Ele sabe o que eu faço quando ninguém está me vendo. Tenha um bom dia. Me exagerei, vamos ver. Não, 38 minutos. Exagerei um pouco. Vamos ver que palavra nós vamos fazer no short. Espero que ninguém me ofenda, não venha com palavras sexuais de órgãos masculinos. E vamos ficar todos em paz com Deus. Também quero aproveitar para dizer uma coisa para vocês. Não vou me aproveitar dessa guerra infame, dessa guerra desgraçada que está acontecendo para me promover. Vocês têm os canais de vocês para procurar sobre como está, para se atualizar. Eu só digo, precisamos de paz. Precisamos de paz. E um povo atacado precisa se defender. Precisa se defender. Para que o amor volte, não basta você ir numa guerra segurando uma rosa. Você vai ter que se defender com as armas da guerra, essa guerra externa. Porque isso tudo precisa terminar para que nós possamos ter, daí sim, flores nas mãos. Entende? Então não vou ficar falando de guerra, mesmo que fique esgoelada aqui, com a garganta seca, né? Tenham um bom dia. Se inscrevam no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, não xingue, saia da bolha, saia da caixinha, saia de tudo, seja você. Viemos para servir a Hashem. Não vamos rejeitar o que ele pôs aqui, rejeitar a vida
e querer ser somente espiritualizado é rejeitar o que ele nos deu. E isso, por certo, não deve ser o certo e o bom. Por isso ele nos deu as coisas, para nós delas tirarmos o melhor e santificar tudo que nos parece profano, e não o contrário, tá? Shalom, Boker Tov, um beijo a todos. Sem xingamento, gente, sem xingamento. Tchau.